Ainda sobre esta medida provisória do IOF, um dos pontos do texto trata de criptomoedas, especialmente as operações de staking, que é uma das formas mais comuns de gerar renda passiva com criptoativos. E está no alvo do governo e tem desagradado bastante setores do mercado financeiro. Sobre este assunto que agora a gente fala com Guilherme Sacamone, diretor-geral da OKX Brasil. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite. Que mudanças incomodam tanto assim o setor produtivo nesta medida provisória que mexe com o imposto de renda, principalmente para criptoativos, Guilherme? Perfeito, Gabriel. Primeiro, eu queria dizer que quando a gente olha essa medida provisória 303, acho que a maior preocupação do setor é que, ao invés de incentivar e gerar formalização e inovação desse mercado, existe um risco grande da gente estar lidando aí com uma possível fuga de capitais do Brasil e fazer com que o Brasil se torne um país exportador de impostos, né? Então, muitas das ideias de aumentar a arrecadação, provavelmente, quase que sem nenhuma outra alternativa, vai fazer com que o Brasil arrecade menos. Né? Eu queria lembrar que esse é um país hoje no Brasil que a gente já tem aproximadamente 60% do que é negociado em reais acontecendo fora do país, né? Então, todas essas iniciativas que a gente está vendo aí na medida provisória, é possível que faça com que a gente gere um ambiente mais hostil e acabe empurrando esses investidores para fora daqui. Essa questão de staking especificamente é até tecnicamente muito complicado de se entender como que isso poderia funcionar na prática, né? Quando você pensa em staking, no fim do dia, como você bem colocou, Gabriel, você está colocando os seus tokens para trabalhar para você de alguma forma via um protocolo descentralizado, ou seja, sua remuneração não acontece de fato em termos reais. Ela acontece muitas vezes ou exclusivamente em tokens que você colocou para trabalhar para você. Agora, existem casos, por exemplo, onde a gente pode observar que a desvalorização de um token específico pode acontecer mais rápido do que a rentabilidade que esses protocolos geram nominalmente naquele token. Ou seja, como que você consegue gerar um efeito tributável ali quando o investidor brasileiro está possivelmente tendo menos reais na conta do que ele tinha quando ele iniciou o processo de staking. Então, realmente, essa é uma frente que tecnicamente é bastante complicada, bastante difícil de entender como que isso pode funcionar na prática, e a gente, como um membro do setor, a OKEx sendo um dos membros do setor aqui no Brasil, a gente observa isso com bastante preocupação. A gente pode traçar caso essa medida provisória siga em frente, seja aprovada e nós tenhamos efetivamente essas mudanças regulatórias e tributárias para o setor de criptoativos no Brasil, Guilherme. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Brasil hoje já é um país cripto extremamente relevante. Segundo algumas pesquisas, hoje a gente está falando de aproximadamente 37 milhões de pessoas no Brasil que já fazem parte dessa comunidade de cripto, ou seja, são usuários que de alguma forma já tiveram exposição ao setor. Essas mudanças que a gente está observando na medida provisória, elas impactam diretamente o pequeno investidor. E é impossível você assumir que 35 milhões de pessoas são de grandes investidores no mercado cripto, né? Não há como assumir essa questão no Brasil. A gente está falando de uma base majoritariamente formada por pequenos investidores. Então, a gente acredita que o primeiro efeito que a gente vai ver vai ser de fato uma fuga de capital, porque eu queria lembrar que para qualquer investidor brasileiro, ele só precisa de duas coisas para conseguir acessar uma plataforma internacional, de um celular e um acesso à internet. Então, se a gente não tomar cuidado e acabar seguindo com essa medida provisória, criando esse ambiente hostil, vai ficar muito difícil justificar para que usuários brasileiros, de forma orgânica, mantenham seus investimentos no Brasil. A gente provavelmente vai observar uma mudança, uma exportação grande desses investidores para outras corretoras, como já acontece com 60% do volume negociado em reais hoje pelos brasileiros. Perfeito. Então, esse movimento seria talvez voltado para corretoras no exterior, que não operam diretamente no Brasil, e não, por exemplo, para a migração para plataformas descentralizadas, ou isso, na visão de vocês, também pode acontecer, mesmo que tenha uma barreira de tecnicidade mesmo mais alta, é mais difícil acessar esse tipo de mercado. A gente não entende que dos 35 milhões da base de cripto usuários hoje no Brasil, que a grande massa vai seguir para negociações que aconteçam em plataformas descentralizadas. A expectativa é que a grande maioria se mova para plataformas internacionais primeiro, tá? Eu queria lembrar que isso já acontece, né? De novo, são 60% do volume negociado em reais já acontece fora do Brasil.
Então, a gente acredita que a movimentação mais orgânica vai ser primeiro para plataformas internacionais e as pessoas que já estão mais acostumadas e já são tecnicamente, já entendem melhor tecnicamente como que esse mercado funciona, já conseguem usar plataformas descentralizadas, carteiras descentralizadas, essas sim provavelmente vão acabar optando por utilizar protocolos descentralizados, o que a gente chama de corretoras descentralizadas, né? Que já tem um movimento bastante grande no Brasil. E aí, Desculpa, por exemplo, internacionalmente também. de forma geral, esta tributação, essa medida proposta pelo governo para mudar as regras tributárias de cripto, elas nos dão algum norte sobre qual que será o perfil de regulação, de regulamentação dos criptos que deve aparecer neste segundo semestre de 2025, já que Banco Central e CVM ainda trabalham nas regras do jogo? Perfeito. Eu acredito que aqui a gente não exista necessariamente uma correlação entre o que a gente está observando hoje nessa medida provisória e o que a gente deve esperar do Banco Central. De novo, o Banco Central sempre se manteve muito aberto ao diálogo com players da indústria. Nós sendo um player que participa de diversas associações e visa sempre contribuir para o desenvolvimento competitivo do mercado nacional, a gente sempre se sentiu muito ouvido pelo Banco Central, que sempre esteve de portas abertas para entender como esse mercado funciona e conseguir estabelecer regras dessa regulação que sejam justas e fomentem o desenvolvimento do mercado nacional. Essa medida provisória, de qualquer forma, veio com bastante surpresa. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que é necessariamente uma correlação do que a gente está observando hoje na medida provisória e o que a gente havia de expectativa vindo do Banco Central, provavelmente no segundo semestre desse ano. Então, de novo, acho que algumas questões aqui, principalmente a tributária, nos pegou com bastante surpresa. Porque a gente sempre entende que esse era um governo que fala muito de justiça tributária e quando a gente vê que todos os investidores, independente do tamanho, agora são impactados por uma alíquota de 17,5%, isso é muito preocupante. Principalmente porque isso vem ao mesmo tempo que reduz a alíquota dos maiores investidores de criptoativos do Brasil. Então, se a gente está falando de justiça tributária, essa é uma medida provisória que visa, que me parece, proteger os grandes investidores em detrimento dos pequenos. E eu queria entender como que vocês fazem essa distinção, por que vocês acreditam que a alíquota para grandes investidores está sendo reduzida? Eu queria deixar bastante claro isso, por favor. Olha, Gabriel, eu confesso que eu não consigo entender muito a lógica da diminuição da alíquota para grandes investidores em detrimento dos pequenos. A gente acredita que as alíquotas que existiam no Brasil já eram bastante equilibradas, já eram bastante pró-fisco, e essa mudança ficou difícil de justificar na minha concepção, tá? Então, assim, de novo, a gente gostaria de ver a justiça tributária sendo feita de fato, mantendo os R$ 35.000 como isenção para os pequenos investidores e mantendo alíquotas mais altas para os investidores que movimentam milhões aqui no mercado. De fato, colocar todos os investidores na alíquota de 17,5% fez muito pouco sentido e eu confesso que eu tenho até uma certa dificuldade de explicar quais foram as possíveis lógicas utilizadas para justificar essa movimentação. E aí, por exemplo, há um sentimento de que essa medida provisória possa ser alterada no Congresso Nacional, Congresso este que já aprovou recentemente a regulação dos criptoativos, um projeto de lei para efetivamente reconhecer criptoativos como ativos financeiros e iniciar essas tratativas para regulamentação junto ao Banco Central brasileiro? Existe sim uma esperança de que isso possa ser alterado. A gente já viu manifestações de alguns parlamentares, né, indo contra dessa ofensiva em relação ao mercado de criptoativos, principalmente uma ofensiva em cima do pequeno investidor de criptoativos. De novo, estamos falando de uma base de 35 milhões de pessoas já no Brasil, então não é um nicho, né, não é um mercado de nicho, é um mercado de uma grande base. Então a gente viu sim alguns parlamentares já se manifestando e no fim do dia a gente sempre tem esperança de que possa haver algumas mudanças nessa medida provisória, seja, né, empurrar de forma geral essa medida provisória ou através de emendas, né? Acho que são as duas coisas que a gente está observando e com bastante esperança que a gente consiga ver algumas alterações. Perfeito. De certa forma, desincentiva o investimento a criptoativos, a medida provisória, na forma como está hoje, no formato em que está hoje, para além desta fuga de capital do Brasil. Você acredita que possa colocar uma barreira para novos investidores acessarem a este mercado? Sem dúvida nenhuma, coloca uma barreira na formalização do setor no Brasil. Isso a gente pode falar com toda certeza, porque principalmente ela vai impactar os pequenos investidores do Brasil, né? Agora,
o quão relevante uma medida provisória, especificamente no Brasil, é para o mercado de criptoativos global, acho que acaba sendo pouco. Então, eu acho que o maior risco aqui, enquanto indústria brasileira, é você diminuir a arrecadação, primeiramente, né? Você vai diminuir a arrecadação com uma medida provisória como essa, porque você vai incentivar um mercado que não é formalizado. Você diminui o investimento de empresas globais e o interesse delas em vir para o Brasil, né? Nós, como a OKEx, sendo uma segunda maior corretora de criptoativos do mundo, viemos para o Brasil no interesse de desenvolver esse mercado, investir aqui, contratar aqui e gerar competitividade tecnológica para o Brasil. Então a gente vê provavelmente um mercado que vai ficar mais difícil para outras empresas considerarem essa vinda, uma possível saída de algumas empresas do mercado brasileiro se essa medida provisória passar. Mas no fim do dia, eu não acho que isso vai interromper o brasileiro de acessar criptoativos de forma geral. Lembrando, são duas coisas que o brasileiro precisa: internet e um celular para conseguir abrir uma conta em qualquer corretora no mundo. Perfeito. Guilherme Sacamone, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender parte dessas críticas à medida provisória editada pelo governo e, claro, quais os possíveis efeitos dessas mudanças tributárias para o mercado de criptoativos. E desejo uma ótima tarde, um bom serviço, uma ótima semana. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Agradecido.